7 de junho de 1945. Nessa data, em uma cela de prisão em Altshausen, na Alemanha, o destino foi selado. Um homem de 50 anos jaz no chão de concreto frio. Ele mal está consciente. O crânio está fraturado, as costelas quebradas. Uma hemorragia interna devasta seus órgãos vitais. Nas últimas 3 noites, a rotina foi implacável. Guardas poloneses o arrastaram para fora da cela. No corredor escuro, usaram cacetetes, punhos e botas. O som dos ossos estalando ecoava pelas paredes. Mas esta noite será a última. Quando amanhã chegar, os guardas encontrarão apenas um corpo sem vida. Seu nome era Oskar Dirlewanger. Por que esse homem merecia tal fim? Parecia apenas mais um prisioneiro de guerra idoso. Mas a justiça brutal que o alcançou foi a resposta para crimes inomináveis. À primeira vista, um oficial derrotado, mas na prática, a personificação do mal absoluto. Oskar Dirlewanger não era apenas mais um criminoso nazista. Ele era sádico demais até para os padrões da SS. Oficiais da própria elite alemã tentaram removê-lo do comando diversas vezes. Relatórios internos mostram: seus colegas sentiam repulsa por seus métodos. Sua unidade cometeu atrocidades que chocaram generais calejados da Wehrmacht. Reclamações formais foram enviadas a Berlim, mas foram ignoradas. Mas isso era apenas o começo. Ele não apenas ordenava as mortes, ele participava ativamente. Oskar injetava estricnina em mulheres pessoalmente. O objetivo era simples: assistir à agonia da morte em seus rostos. Ele estuprava crianças, queimava vilarejos inteiros com os habitantes trancados dentro das casas. O cheiro de carne queimada marcava a passagem de sua tropa. Ele comandava uma brigada formada por condenados e criminosos violentos. O saldo final foi aterrorizante. Mais de 120 mil civis assassinados na Bielorrússia e na Polônia. Quando os guardas poloneses olharam para dentro daquela cela e o reconheceram, a decisão foi instantânea. Um julgamento rápido seria um luxo. O enforcamento seria misericórdia. Eles queriam mais. Na tela, percebe-se a evolução de um monstro. De herói condecorado da Primeira Guerra a molestador de crianças, de comandante da SS a um cadáver irreconhecível. Essa é uma descida ao inferno sem precedentes na história militar. Os próprios nazistas o chamavam de monstro. A justiça vingativa finalmente o silenciou. Mas a origem dessa história remonta a outra época, 26 de setembro de 1895. 1895. Würzburg, Alemanha. Foi nesse ano e lugar que nasceu Oskar Paul Dirlewanger. Sua família pertencia à classe média. O pai trabalhava na indústria de seguros, um emprego estável, burocrático, que prometia um futuro confortável e previsível para o filho. Mas o jovem Oskar cresceu na Alemanha Imperial. Era o auge do poder militar. O serviço no exército não era apenas um dever, era a honra máxima. O nacionalismo alemão dominava as escolas e as ruas. Na adolescência, Dirlewanger mostrou sinais claros. Era inteligente, era ambicioso. Ele se destacava nos estudos, mas seu sonho não era um escritório. Ele queria ser oficial. 1914. A Primeira Guerra Mundial começou. Oskar tinha 19 anos. Ele não esperou ser convocado. Ele se voluntariou imediatamente para o exército imperial alemão. Dirlewanger serviu com distinção na frente ocidental. Ele participou da invasão da Bélgica. Viu a guerra de trincheiras de perto. O som da artilharia constante, o cheiro de gás mostarda, o frio da lama nas botas. Ele subiu na hierarquia, tornou-se tenente, era bravo, era agressivo. Em 1914, ganhou a Cruz de Ferro de segunda classe. Mais tarde, recebeu a de primeira classe. Essas condecorações não eram dadas levianamente. Dirlewanger provou seu valor sob fogo inimigo. Por que ele mudou tanto? A violência das trincheiras quebrou sua mente ou a escuridão sempre esteve lá, esperando uma oportunidade? Ninguém sabe a resposta exata. O fato é que o Oskar Dirlewanger que voltou para casa era diferente. O adolescente idealista havia desaparecido. 1918. A Alemanha se rendeu. O país entrou em colapso. O Kaiser fugiu. A República de Weimar foi declarada sobre as cinzas do Império. Levantes comunistas explodiram nas grandes cidades. Para veteranos como Dirlewanger, a derrota era insuportável. Eles sacrificaram tudo. Acreditavam que a Alemanha não perdeu no campo de batalha. Acreditavam que foram apunhalados pelas costas por políticos e judeus. Entre 1919 e 1921, ele tomou uma decisão.
Dirlewanger juntou-se aos Freikorps. Eram grupos paramilitares de veteranos. Eles combatiam insurgentes comunistas em batalhas urbanas brutais. Dirlewanger ajudou a esmagar o Exército Vermelho no levante do Ruhr. Lutou na Saxônia. Lutou na Alta Silésia. A violência dos Freikorps era notória. Eles não faziam prisioneiros. Na prática, isso significava execuções sumárias. Suspeitos eram arrastados para porões e becos. Ouve-se apenas o som seco dos disparos. Dirlewanger prosperava nesse ambiente. A violência tornou-se sua linguagem nativa. Mas, em 1922, aconteceu algo inesperado. Dirlewanger voltou para a universidade. Ele obteve um doutorado em ciência política. À primeira vista, um acadêmico respeitável com credenciais. Mas, na prática, um executor moldado pela guerra. Dr. Oskar Dirlewanger. Um homem culto, um intelectual, um herói de guerra decorado. Em 1923, ele se filiou ao Partido Nazista. Foi um dos primeiros membros. Ele foi atraído pela promessa de Hitler de restaurar a grandeza alemã. Por alguns anos, parecia que ele se tornaria um cidadão exemplar, um pilar da sociedade. Mas isso era apenas uma fachada. Em 1934, tudo desmoronou. 13 anos de idade. Essa era a idade da vítima. Por que o Partido Nazista expulsou um de seus membros condecorados? Parecia impossível dado o histórico de violência do regime, mas os crimes de Oskar Dirlewanger eram repugnantes demais até para eles. Aos 39 anos, sua vida desmoronou. Ele não foi preso discretamente, foi um escândalo. Dirlewanger roubou um carro, dirigiu embriagado e destruiu o veículo em uma colisão violenta. O cheiro de álcool era evidente, mas a acusação de furto e direção perigosa era o menor dos problemas. A acusação principal, estupro de vulnerável. A vítima era uma menina da tropa da juventude hitlerista. O partido agiu rápido, expulsão imediata. O tribunal o condenou a 2 anos de prisão, mas isso era apenas o começo da revelação. Atrás das grades, a polícia alemã compilou um perfil psicológico detalhado. No relatório, lê-se a descrição clínica. Mentalmente instável, um fanático violento, um alcoólatra que explodia em fúria sob a influência de drogas. Não foi um deslize momentâneo, era a estrutura de sua personalidade, um molestador de crianças viciado, com um doutorado acadêmico e uma cruz de ferro no peito. 1936, Dirlewanger saiu da prisão. Ele precisava limpar sua imagem. A guerra era o único caminho. Ele se voluntariou para a Guerra Civil Espanhola. Alistou-se na Legião Condor para apoiar as forças fascistas de Franco. Serviu de 1937 a 1939. No campo de batalha, ele não mostrou remorso, mostrou eficiência. Sua brutalidade na Espanha chamou a atenção dos oficiais nazistas de alto escalão. Eles viram ali um homem disposto a absolutamente tudo. Junho de 1940. A Segunda Guerra Mundial varria a Europa. Gottlob Berger, oficial da SS, tinha um problema logístico. A SS precisava de mais homens, mas a elite queria manter a imagem de pureza racial e moral. Berger teve uma ideia radical: criar unidades penais especiais, criminosos condenados que comprariam a liberdade com sangue no fronte. À primeira vista, uma chance de reabilitação, mas na prática, a criação de esquadrões da morte legalizados. Essas unidades precisavam de líderes, comandantes sem estômago fraco, homens capazes de usar criminosos para o trabalho mais sujo possível. Berger abriu os arquivos. O nome saltou aos olhos: Oskar Dirlewanger, um estuprador condenado com experiência militar e doutorado, o candidato perfeito. Em 24 de junho de 1940, Dirlewanger vestiu o uniforme da Waffen-SS. Recebeu o comando imediato de uma unidade especial. Na ficha de alistamento, observa-se a composição da tropa. Caçadores furtivos condenados. Eram homens que sabiam rastrear, sabiam montar armadilhas, sabiam matar em silêncio. Antes, caçavam animais ilegalmente nas florestas. Agora, caçariam inimigos do Estado. A designação oficial foi carimbada nos documentos. Assim nasceu o SS Sonderkommando. Sonderkommando Dirlewanger. Esse era o nome gravado nos arquivos da morte. Qual era a missão inicial? Operações antipartisãs na Polônia ocupada.
caçar combatentes em florestas densas e vilarejos remotos. Mas Oscar Dirlewanger transformou essa ordem tática em algo sem precedentes. Ele não buscou soldados profissionais, ele recrutou condenados. Criminosos violentos, assassinos confessos, estupradores em série, homens que apodreciam em campos de concentração receberam uma oferta direta: a liberdade total em troca de alistamento na sua unidade. Nos arquivos de recrutamento, nota-se o padrão. Fichas criminais extensas substituíam o treinamento militar. Por volta de 1942, a Brigada Dirlewanger expandiu. As fileiras não continham apenas alemães, russos, ucranianos, azerbaijanos. A nacionalidade era irrelevante. O único critério era a disposição para matar sem qualquer hesitação. A reputação da unidade espalhou-se rápido. Eles não apenas combatiam guerrilheiros. Eles impunham o terror absoluto sobre populações civis. Onde passavam, deixavam terra arrasada. Mas isso era apenas o começo. Desde o início, oficiais alemães de alto escalão reclamavam dos métodos de Dirlewanger. Em 1940, a unidade atuou como guarda no gueto de Lublin, na Polônia. Imediatamente, relatórios inundaram o comando central. Não falavam de disciplina. Falavam de estupros coletivos, assassinatos aleatórios, extorsão e espancamentos. À primeira vista, uma força de segurança do Estado. Mas na prática, uma quadrilha armada e sádica. Friedrich Wilhelm Krüger, o líder local da SS e da polícia, ficou alarmado. Ele registrou múltiplas queixas oficiais, exigiu que a unidade fosse removida da região imediatamente. O contexto aqui é vital. Krüger não era um humanitário. Ele gerenciava campos de concentração. Ele ordenava execuções em massa. A crueldade era sua ferramenta de trabalho. Mesmo assim, ele considerou o comportamento de Dirlewanger excessivo. A SS ouviu as queixas, mas tomou uma decisão diferente. Em vez de removerem Dirlewanger do comando, eles o transferiram. O destino: Bielorrússia, em 1942. No mapa de operações, a mancha de destruição apenas mudou de lugar. Foi nessa nova fronteira que a matança escalou para níveis genocidas. 200 aldeias varridas do mapa. Esse foi o saldo da passagem de Dirlewanger pela Bielorrússia. A região estava sob ocupação alemã, mas os partisãs soviéticos operavam em cada floresta. A resposta nazista não foi militar, foi o extermínio total. Por que tamanha brutalidade contra civis? Parecia loucura tática destruir a força de trabalho local. Mas o objetivo da unidade não era ocupação, era aniquilação pura. A unidade especializou-se em operações de limpeza. Aldeias inteiras, suspeitas de apoiar a resistência, eram cercadas e destruídas. Entre 1942 e 1944, os relatórios oficiais contavam dezenas de milhares de bandidos mortos. O historiador Timothy Snyder estima que pelo menos 30 mil civis foram assassinados na Bielorrússia. Outras fontes elevam esse número para 120 mil mortos, mas Dirlewanger não matava apenas por eficiência, ele matava com criatividade. Testemunhas oculares descreveram os métodos com precisão. Ele injetava estricnina em mulheres jovens, a neurotoxina atacava o sistema nervoso central, causando convulsões violentas. Os músculos se contraíam até quebrar os ossos. Dirlewanger assistia à agonia apenas para observar o efeito do veneno. Na documentação da época, percebe-se descrições detalhadas de sessões de tortura. Mulheres eram mantidas como escravas sexuais no acampamento. Eram estupradas repetidamente pelos oficiais. Quando deixavam de ser úteis, eram executadas com um tiro na nuca. Prisioneiros eram forçados a cavar as próprias covas. O som das pás batendo na terra precedia os disparos. O grupo seguinte era obrigado a cobrir os corpos com terra antes de começar a cavar o próprio buraco. Mas isso era apenas o começo. Dirlewanger inovou no uso de escudos humanos. Civis eram forçados a marchar à frente das tropas alemãs através de campos minados. O peso de seus corpos detonava os explosivos, limpando o caminho para os soldados. Aldeões eram trancados dentro de celeiros e igrejas de madeira. As portas eram bloqueadas. O fogo consumia as estruturas enquanto o comandante ouvia os gritos do lado de fora. À primeira vista, uma operação de contra-insurgência. Mas na prática, um matadouro industrial a céu aberto. Operação Cottbus, maio e junho de 1943. Em 2 meses, Dirlewanger reportou a eliminação de 14 mil bandidos.
A imensa maioria eram civis desarmados. Não havia armas apreendidas, apenas corpos carbonizados. Heinrich Himmler sabia exatamente o que acontecia no fronte leste. Relatórios detalhados chegavam à sua mesa em Berlim. Outros oficiais da Wehrmacht enviavam queixas formais sobre a carnificina desnecessária. Mas Himmler ignorava os protestos e recompensava o carrasco. Em 5 de dezembro de 1943, a aprovação se tornou oficial. Himmler condecorou Dirlewanger pessoalmente com a Cruz Alemã em ouro. Era uma das honrarias militares mais altas do Terceiro Reich. Ouve-se nas gravações de rádio Himmler usando o tom familiar. Ele o chamava de meu querido Jochen. A mensagem para as tropas era cristalina. Os métodos de Dirlewanger tinham a aprovação total dos níveis mais altos do governo. A brutalidade se estendia até aos seus próprios subordinados. No quadro, soldados da unidade com marcas de espancamento. Dirlewanger agredia fisicamente qualquer soldado que o desagradasse. Membros da própria unidade eram executados sumariamente por infrações menores. O medo não era exclusivo das vítimas, era a moeda corrente dentro do batalhão. Ali, a disciplina militar deu lugar à barbárie pura. Toda quinta-feira. Esse era o dia reservado para a morte. Uma testemunha relatou o hábito macabro do comandante: enforcar pessoas semanalmente como um ritual. Às vezes, as vítimas eram combatentes da resistência. Muitas vezes, eram apenas seus próprios soldados que o desagradavam. Por que a tropa tremia diante dele? Eles eram criminosos condenados, mas o sadismo de seu líder superava qualquer crime anterior. A unidade vivia aterrorizada pelo próprio comandante. Agosto de 1944. A situação mudou. A resistência polonesa lançou a Revolta de Varsóvia. O objetivo era claro: libertar a cidade da ocupação alemã antes da chegada dos soviéticos. Hitler não apenas se enfureceu, ele teve um ataque de fúria absoluta. Sua ordem foi documentada por múltiplas fontes e não deixava margem para interpretação. Cada habitante deveria ser morto, nenhum prisioneiro deveria ser feito. Varsóvia deveria ser nivelada ao chão. Não era uma conquista, era uma demolição. Himmler pegou o telefone. Ligou para o chefe da SS e da polícia em Varsóvia. A instrução foi precisa: destruir dezenas de milhares. O homem escolhido para executar essa sentença foi Oskar Dirlewanger. Sua brigada havia crescido. Agora tinha o tamanho de um regimento. Eram 1.900 homens. A maioria vinha fresca dos campos penais da SS. Assassinos, estupradores e psicopatas receberam armas e autoridade total. 5 de agosto de 1944. As forças de Dirlewanger entraram no distrito de Fola, na orla ocidental de Varsóvia. O que aconteceu na semana seguinte entrou para a história como o Massacre de Fola. Foi uma das maiores atrocidades isoladas da Segunda Guerra Mundial. À primeira vista, uma operação militar de limpeza urbana, mas na prática, um matadouro a céu aberto. As forças alemãs, lideradas por Dirlewanger e pela Brigada Kaminsky, avançaram casa por casa. O objetivo não era tático, era assassinar todos. Homens, mulheres, crianças, bebês, idosos, doentes. Ninguém foi poupado. Relatos descrevem soldados de Dirlewanger completamente bêbados. Eles usavam baionetas para realizar cesarianas forçadas em mulheres grávidas. Cortavam dedos das vítimas para roubar anéis com mais rapidez. Alicates eram usados para arrancar dentes de ouro de bocas que ainda gritavam. Na filmagem de crônicas da época, nota-se: prédios residenciais em chamas com as portas bloqueadas por fora. Eles estupravam mulheres na frente de suas famílias. Depois, matavam a todos. Centenas de pessoas eram alinhadas contra muros de tijolos. Metralhadoras abriam fogo. Pinos eram removidos. Granadas rolavam para dentro dos porões escuros onde famílias inteiras tentavam se esconder. A escala industrial da morte assustava até observadores experientes. Na fábrica Ursus, na rua Volska, quase 6.000 civis foram assassinados em um único dia. O aterro ferroviário na rua Gorchevska virou um local de execução em massa. Milhares morreram ali. O chão ficou encharcado. Fábrica Franasek, fábrica Pfeiffer. Dezenas de locais comerciais transformaram-se em campos de extermínio improvisados. Mas isso era apenas o começo. Um relato particularmente horrível descreve os homens de Dirlewanger invadindo um prédio. Um soldado agarrou uma jovem. Ele a violentou sobre uma mesa, segurando uma baioneta na outra mão. Em seguida, a cortou do ventre ao pescoço enquanto ela ainda respirava. No hospital Volsky, o cenário era de um pesadelo.
Testemunhas viram os soldados assassinarem todos os pacientes feridos em seus leitos. Depois, voltaram-se para sua equipe médica. Enfermeiras foram estupradas coletivamente. Em seguida, foram penduradas pelos pés e baleadas no estômago. Num único instante de misericórdia, a psicologia distorcida de Dirlewanger se revelou. Ele tomou o Hospital Volsky como seu quartel-general pessoal. Enquanto ele viveu ali, os assassinatos naquele local específico diminuíram, não por bondade, mas porque ele queria conforto. Tapetes finos e prataria roubada das casas de Varsóvia foram trazidos para seus aposentos. Ele vivia no luxo, bebendo vinho roubado, cercado pela carnificina. As estimativas do número de mortos no massacre de Wola variam: 40.000 a 60.000 civis. Tudo isso em apenas uma semana. Alguns historiadores colocam um número ainda mais alto. Os corpos eram tão numerosos que formavam pilhas nas ruas. O trânsito de veículos militares foi bloqueado por cadáveres. O cheiro de carne podre preencheu o distrito e viajou com o vento. No quadro, fumaça preta e densa subindo de dezenas de quarteirões simultaneamente. Uma testemunha descreveu pilhas de corpos com 3 ou 4 camadas de altura. Os alemães trouxeram lança-chamas, começaram a queimar os cadáveres para esconder a evidência do crime. Erich von dem Bach-Zelewski era o comandante-geral alemão. Mais tarde, ele criticaria a brutalidade excessiva. Mas na hora, nem ele conseguiu parar a matança. Dirlewanger operava sob ordens diretas de Himmler e Hitler. Ele tinha carta branca. Podia matar quem quisesse, da maneira que quisesse. Porém, o massacre teve um efeito estratégico reverso. Os alemães esperavam que o terror quebrasse a resistência polonesa. Aconteceu o oposto. A determinação endureceu. Combatentes e civis poloneses chegaram a uma conclusão óbvia. A rendição significava a morte certa sob tortura. Lutar significava uma chance, mesmo que mínima, de levar alguns inimigos junto. Não havia caminho de volta. A revolta continuou por mais 2 meses. Só foi esmagada finalmente em outubro de 1944. – 30 de setembro de 1944. Nesse dia, a barbárie recebeu uma medalha. Hitler condecorou Oskar Dirlewanger pessoalmente com a Cruz de Cavaleiro. Por que o Führer premiou um criminoso de guerra? Parecia loucura diplomática, mas, para o regime nazista, a crueldade absoluta era uma virtude. O homem que queimava crianças vivas e estuprava mulheres até a morte, agora carregava a maior honra militar da Alemanha. Na fotografia oficial da cerimônia, observa-se: o uniforme está impecável, escondendo a sujeira moral do portador. Mas isso era apenas o começo da queda. Em outubro de 1944, a unidade foi enviada para a Eslováquia. A missão era esmagar outro levante. Os métodos não mudaram. Vilas queimadas, execuções sumárias. O terror continuava. No início de 1945, o cenário virou. Os soviéticos avançavam sem pausa. O Terceiro Reich desmoronava. A Brigada Dirlewanger foi lançada ao combate direto contra o Exército Vermelho Regular. À primeira vista, uma tropa de elite da SS, mas na prática, um bando de assassinos incapazes de combater soldados reais. Eles sabiam massacrar civis indefesos. Contra tanques e artilharia organizada, provaram ser totalmente incompetentes. A unidade sofreu baixas massivas. O som dos disparos russos causou pânico nas fileiras. Em março de 1945, Dirlewanger foi ferido durante os combates. Um estilhaço o tirou da linha de frente. Ele foi evacuado para um hospital de campanha, longe do massacre que seus homens enfrentavam. Recuperado, ele tentou chegar a Berlim. Mas a capital estava condenada. O cerco soviético se fechou. 30 de abril. Hitler cometeu suicídio no bunker. 8 de maio de 1945. A Alemanha se rendeu. Dirlewanger reuniu os remanescentes de sua unidade e fugiu para o sul. A maioria de seus homens caiu nas mãos dos soviéticos. Podemos apenas imaginar o destino brutal que encontraram. Mas Dirlewanger escapou para o oeste. Ele entrou na zona de ocupação francesa. Não havia mais uniforme nem insígnias. Ele vestiu roupas civis desgastadas. Adotou um nome falso. Escondeu-se em um pavilhão de caça remoto perto da cidade de Altshausen, na Alta Suábia. Ele tentou desaparecer na paisagem. 1º de junho de 1945. As autoridades de ocupação francesas prenderam o homem misterioso. Como o identificaram? Não havia banco de dados digital.
O que funcionou foi o reconhecimento humano. Relatos indicam que ele foi reconhecido por um ex-prisioneiro de campo de concentração, possivelmente judeu. A testemunha apontou o dedo. A identidade falsa caiu. Aquele civil era o SS Oberführer Oskar Dirlewanger. Os franceses o levaram para um centro de detenção em Altshausen. No registro da prisão, nota-se, a arrogância habitual desapareceu do rosto do detento. Ele foi colocado em uma cela comum. Seu companheiro de prisão era o tenente da Luftwaffe, Anton Fusinger. A porta de ferro se fechou. O silêncio da prisão foi quebrado apenas pelos guardas. 7 de junho de 1945, o atestado de óbito foi assinado. O documento oficial francês alegou causas naturais, especificamente insuficiência cardíaca. Mas os rumores contavam outra história. Falava-se em espancamentos brutais pelos guardas poloneses a serviço dos franceses. O monstro morreu como viveu, cercado de violência. Aquilo era uma mentira absoluta. O que realmente aconteceu foi reconstruído décadas depois. Testemunhos, investigações alemãs e documentos de arquivo abertos nos anos 90 montaram o quebra-cabeça. Por que a versão oficial ocultou os fatos? À primeira vista, parecia burocracia. Mas o medo de um escândalo internacional falou mais alto. Anton Fusinger, o companheiro de cela, quebrou o silêncio anos mais tarde. Na noite de 4 para 5 de junho, os guardas apareceram. Eles não falaram nada, apenas arrastaram Dirlewanger para o corredor de concreto. Fusinger ouviu tudo através da porta de ferro. O som seco de punhos contra a carne, o estalo de cacetetes contra os ossos, gemidos abafados de dor ecoavam pelas paredes frias. Quando o jogaram de volta na cela, ele estava irreconhecível. Na penumbra, notava-se. O rosto estava inchado e deformado. Havia sangue seco por toda parte. As costelas estavam quebradas e ele mal conseguia puxar o ar. Mas isso era apenas o começo. Na noite seguinte, de 5 para 6 de junho, os passos pesados retornaram. Desta vez a surra foi metódica. Dirlewanger foi retirado e espancado sistematicamente por múltiplos homens. A brutalidade era calculada. Não havia interrogatório. Ninguém fazia perguntas. Eles estavam executando o prisioneiro em câmera lenta. Quando retornou, Fusinger descreveu o estado do nazista. Fraturas visíveis, hemorragias internas, um corpo destruído. À primeira vista, soldados cumprindo ordens, mas na prática, vingadores cobrando uma dívida de sangue. Quem eram esses homens? Investigações alemãs e polonesas tentaram responder a essa pergunta por décadas. O testemunho mais consistente aponta para guardas poloneses. Eles vestiam uniformes franceses, possivelmente do 29º Grupo de Infantaria. Algumas fontes sugerem que eram ex-trabalhadores forçados, recém-libertados dos campos alemães. Outros afirmam que eram ex-prisioneiros que reconheceram o carrasco e decidiram agir. Há uma teoria ainda mais forte. Eram soldados sobreviventes do Levante de Varsóvia. Homens que sabiam exatamente o que Dirlewanger havia feito à capital polonesa. O fato concreto é que esses homens espancaram Oskar Dirlewanger até a morte ao longo de 3 noites. A sessão final ocorreu na madrugada de 6 para 7 de junho. Desta vez, não houve contenção. Os guardas bateram com cacetetes até o crânio fraturar, chutaram as costelas até elas cederem, pisotearam o torso até o baço romper e os órgãos internos entrarem em colapso. A violência foi total. Manhã de 7 de junho de 1945. Os guardas encontraram Oskar Dirlewanger morto no chão da cela. As autoridades francesas agiram rápido para abafar o caso. Emitiram um atestado de óbito citando causas naturais. O documento oficial dizia insuficiência cardíaca aos 49 anos. Ninguém acreditou. Um homem saudável não morre de falha cardíaca súbita sob custódia militar. Oficiais alemães que viram o corpo suspeitaram de assassinato imediatamente. Os franceses enterraram Dirlewanger às pressas. Uma cova sem nome, sem cerimônia, sem marcação. Apenas um cadáver jogado na terra para esconder as evidências, mas a história não acabou ali. O segredo gerou lendas. Rumores se espalharam de que Dirlewanger havia sobrevivido e escapado da prisão. Tabloides sensacionalistas relatavam avistamentos ao redor do globo. Uma história popular dizia que ele havia se juntado à Legião Estrangeira Francesa para lutar no Vietnã. Outra afirmava que ele fugira para o Egito e trabalhava como guarda-costas do presidente Gamal Abdel Nasser.
Teóricos da conspiração juravam que ele havia se convertido ao Islã e vivia sob uma nova identidade. Esses boatos persistiram por 15 anos. Em 1960, a pressão tornou-se insustentável. O prefeito de Altshausen exigiu uma exumação. Era preciso provar a morte para calar os rumores. Os investigadores abriram a terra em 1960, encontraram os restos mortais e confirmaram a identidade através da arcada dentária. O exame forense revelou a verdade brutal descrita no relatório alemão. Na análise dos ossos, vê-se claramente: o crânio estava rachado, as costelas partidas. A causa da morte foi indiscutível: violência externa extrema. A exumação provou que o atestado de óbito francês era falso. Mas àquela altura, ninguém se importava. Os guardas poloneses nunca foram identificados. Nenhuma acusação foi apresentada. As autoridades de ocupação francesas já haviam voltado para casa. O caso foi encerrado sem culpados. Oskar Dirlewanger foi enterrado novamente em uma cova anônima, esquecido por todos, exceto pelos livros de história. 120 mil mortos. Esse foi o saldo deixado por um único homem. Foi justiça ou assassinato? A lei diz que foi crime, mas a moralidade hesita. Legalmente, a morte de Oskar Dirlewanger foi uma execução extrajudicial. Ele era um prisioneiro sob custódia do Estado francês. Tinha direitos garantidos pela Convenção de Genebra. Os guardas que entraram naquela cela não eram juízes, eram carrascos, mas os fatos pesam na balança. Dirlewanger não apenas matava, ele orquestrava o inferno, ele estuprou crianças, queimou famílias inteiras dentro de celeiros trancados, injetou estricnina em mulheres jovens apenas para observar as convulsões. O sofrimento alheio era seu oxigênio. Até mesmo oficiais nazistas da SS enviaram reclamações a Berlim. Consideravam os métodos dele excessivos. Isso diz muito. Quando nazistas acham você cruel demais, você cruzou todas as linhas da humanidade. Os guardas poloneses que vigiavam o corredor sabiam exatamente quem ele era. Talvez tivessem perdido pais no levante de Varsóvia. Talvez tivessem sobrevivido aos campos que a unidade de Dirlewanger policiava. Eles olharam para dentro da cela. Não viram um prisioneiro de guerra, viram o homem que destruiu o mundo deles. A decisão foi tomada sem palavras. O tribunal seria lento demais. Aqui está o detalhe que torna tudo mais sombrio. Dirlewanger não era louco. Não era um bárbaro iletrado. Ele tinha doutorado, estudou ciência política, entendia de tática, logística e estratégia militar. A crueldade foi uma escolha intelectual. Ele poderia ter sido um oficial respeitável. Escolheu ser o carrasco mais temido do Reich. À primeira vista, um acadêmico de meia idade, mas na prática, um sádico funcional e metódico. A câmera registra, a ficha policial mostra um homem de 50 anos, rosto magro, olhar vazio. Ele sobreviveu a 2 guerras mundiais, escapou da justiça repetidas vezes graças a conexões políticas e pura sorte. Mas em uma prisão francesa, a sorte acabou. O processo durou 3 noites. Não foi rápido. Os guardas voltavam a cada turno. O companheiro de cela de Dirlewanger apenas assistia, encolhido no canto, tremendo, ouvindo o som dos golpes contra a carne e o osso. Ninguém interveio, ninguém chamou um médico. Os gritos cessaram apenas quando ele perdeu a consciência. 7 de junho de 1945. O laudo médico foi breve: crânio fraturado, costelas quebradas perfurando os pulmões, traumatismo generalizado. Os guardas não usaram armas de fogo, usaram as próprias mãos e bastões. Foi pessoal. Isso nos traz de volta à questão central. Ele merecia? Absolutamente. Foi legal? Não. Se acreditamos no Estado de Direito, Dirlewanger deveria ter ido a Nuremberg. Deveria ter encarado as mães de Varsóvia no tribunal. Deveria ter ouvido a sentença de morte ser lida por um juiz. Ele não teve nada disso. Em vez de uma corda no pescoço após um julgamento justo, ele recebeu uma surra brutal no chão frio de concreto. No quadro, o corredor da prisão permanece vazio e silencioso. Há uma simetria brutal nessa morte. Ele espancou inúmeras pessoas até a morte. Ele morreu espancado. Ele ignorou a lei a vida toda. A lei o ignorou na hora da morte. Mas isso não encerra o dilema. Se permitimos que guardas matem prisioneiros, nos tornamos iguais aos monstros que combatemos? A história não dá respostas fáceis, mas é difícil condenar aqueles poloneses. Eles viram o arquiteto do extermínio à mercê deles. A raiva venceu o protocolo. O corpo foi jogado em uma vala comum, sem lápide, sem cerimônia.
As vítimas de Belarus, os 120 mil mortos, nunca tiveram o fechamento de um veredito oficial, mas tiveram a certeza do fim. A unidade de Dirlewanger cometeu atrocidades que chocaram o mundo, mas o líder deles não morreu como um general, morreu como um animal encurralado. Mas a história não parou ali. Em 1975, promotores da Alemanha Ocidental tentaram reabrir o caso. Queriam investigar a morte dele. Não deu em nada. As testemunhas estavam mortas, os guardas tinham desaparecido, o arquivo foi fechado. Se ele tivesse vivido, teria sido enforcado ao lado dos grandes criminosos de guerra. A história teria uma foto dele no cadafalso. Em vez disso, temos apenas um relatório de óbito em francês e um túmulo esquecido. Ouve-se o som de arquivos sendo fechados e gavetas batendo. Oskar Dirlewanger deve ser lembrado, não com honra, mas como um aviso perpétuo. O mal nem sempre tem cara de monstro. Às vezes ele usa uniforme, tem diploma universitário e fala com eloquência. Às vezes, a justiça falha nos tribunais e é feita no escuro, por homens furiosos com pedaços de madeira. Se isso é civilizado ou não, não importa mais. Foi o fim de uma era de sangue. Aqui a história foi interrompida.